Reformar a casa, apartamento ou loja, fazer um novo escritório, pensar num projeto diferente para onde você vive ou trabalha. Para realizar é preciso planejar, botar no papel e mãos à obra. No Rio e na cidade do Porto, a SMA Arquitetura e Design e a Polímer são as suas parceiras para isso. Envie um e-mail para sma.arquitetos@gmail.com ou ligue 021 964330280 e faremos o melhor com o orçamento ideal para você. SMA Arquitetura e Design e Polímer, juntas e em qualquer distância para atender. Alô, amigos! Alô, turma! Um grande abraço para vocês, um abraço gigante, todos ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. E aí, curtiram a live de ontem? Tá passando o card aqui em cima. Dá uma olhadinha, se você não curtiu, foi um papo sensacional com Edmundo, o animal. Ele falou muito do atual Vasco, muita gente queria que o Edmundo falasse sobre os seus erros na vida. Ele disse que arrependeu-se de vários, mas foi um papo bastante emocionante, porque Edmundo lembrou de sua infância, lembrou de quando saía lá de Niterói com Bismarck de carona, muita brincadeira, muita irreverência, mas acima de tudo, boas lembranças e boas memórias. E um assunto me chamou muito a atenção e que eu vou trazer para o papo de hoje, e até para juntar um pouco mais a rapaziada, porque nós estamos preparando até um material especial para o final de semana a respeito do quão difícil tem sido essa pandemia para os jovens. Para os mais velhos, a preocupação é enorme. Grupo de risco de contrair o coronavírus, de ter esse maldito vírus que vai ser controlado. Os cientistas no mundo estão buscando uma cura, um remédio, uma vacina. Mas há uma preocupação de preservá-los. Quantas mães domingo passaram o Dia das Mães sem ter contato com seus filhos, né? Por conta disso, da necessidade do isolamento social. Mas para os jovens também tem sido muito complicado. E quem viu a live de Edmundo ontem sabe o quanto os jovens, e especificamente do futebol que eu vou falar, sofrem na sua adolescência, na sua infância, porque normalmente tem uma origem muito pobre, de muita dificuldade financeira, de muita opressão, de momentos de desistir, de não querer seguir mais na atividade. E o Edmundo mostrou isso ontem, que dormia em várias casas, comia emprestado, pedia comida, enfim, tinha uma dificuldade muito grande, uma necessidade muito grande de poder jogar futebol para dar, como disse a ele, minimamente uma casa para a mãe e comprar um carrinho para não precisar de carona. A gente vê no Edmundo um exemplo que emocionou o Bismarck, emocionou também o Roberto Dinamite, que também passaram por grandes dificuldades. Ninguém ali veio de berço de ouro, como a grande maioria. E eu estou colocando isso porque essa pandemia também tem sido muito complicada para os mais jovens. Porque eu imagino você que é jovem, você que tem uma boa idade, você que tem saúde e que queira continuar na sua atividade. Imagina um menino da base do Vasco, o Juninho, por exemplo, que vai participar hoje às 6 horas de uma entrevista coletiva na Vasco TV. Tem uma vontade enorme de prosperar, um jogador que surgiu na Copa São Paulo de Juniores, vinha jogando bem desde o ano passado, teve chances, oportunidades no time profissional, jogou bem, a torcida começou a gostar e de repente tudo para, as coisas não andam mais. Imagina o Bruno Gomes, que também tem uma expectativa enorme de poder jogar, ser titular e não vai. O Andrei, que resolveu brilhar esse ano jogando bem e o mundo para. Para essa galera que tem uma, digamos, energia reprimida, deve estar sendo muito difícil. Há também uma outra situação, e aí eu relevo a questão do Thales Magno, que talvez seja o mais visado dos jogadores do Vasco hoje, para quem muitos a pandemia até entre aspas ajudou, porque ele não perdeu os jogos, vinha de uma lesão aí sofrida durante o Carnaval, uma lesão que o retiraria 3 meses do futebol, e o Thales Magno conseguiu se recuperar. Mas para quê? Para não jogar. Mas mesmo assim, talvez seja uma outra grande pressão na cabeça dele, porque ele precisa ser a solução dos problemas do Vasco. Um clube que vive uma dificuldade gigantesca, que mandou ontem embora 55 funcionários, muito pela pandemia, mas muito também pela dificuldade de gestão, pela dificuldade de ter grana, e que precisa desesperadamente, que não é um demérito, porque todos precisam disso. O rival vendeu jogadores, outros clubes estão vendendo, o Everton Cebolinha do Grêmio deve estar saindo, precisa vender um jogador. Só que hoje, para esses meninos, é uma responsabilidade grande, porque além da preocupação com os mais velhos que tem em casa, por exemplo, Thales Magno tem um senhor de idade em casa que é o pai dele, que precisa trabalhar, que é motorista, que precisa ganhar dinheiro.
mas ao mesmo tempo tem uma vontade enorme de mostrar o seu trabalho, mas não pode, tem uma demanda reprimida, porque não pode treinar, não pode ir para junto dos seus amigos, para o campo, bater bola. Olha a saudade que esses caras devem estar tendo. E agregado a isso tem a questão também da urgência que ele seja vendido. É muita responsabilidade, é muito peso. Eu gosto muito do rock. O rock é um modelo de música que eu me identifico muito. E eu tenho uma banda que é a minha preferida, aquela que eu realmente me formei como jovem ouvindo, chamada Tears for Fears, que os brasileiros chamam de Tias Fofinhas. Uma banda inglesa dos anos 80, formada por um dueto espetacular, Roland Orzabal e Kurt Smith, que eram jovens de uma cidade do interior da Inglaterra chamada Bath, e ambos, quando lançaram o primeiro single, o primeiro álbum, era um álbum chamado The Hurting, que na tradução literal quer dizer a dor. E eles, no primeiro álbum, mostravam isso claro nas suas músicas e nas suas letras. Títulos como Watch Me Bleed, que é Veja-me Sangrar, Mad World, que é um hit, que é um mundo louco, enfim. Era de muita repressão, de muita opressão, da dificuldade que eu estou falando que o jovem tem em muitos momentos, não é só algo que acontece aqui na nossa sociedade. Mas num segundo instante, lançaram um hit quando cresceram e se tornaram popstars, chamado Songs from the Big Chair, que é músicas de divã, traduzindo. E a maior música, ou os dois maiores hits, um era Shout, que quer dizer grite, e outra Everybody Wants to Rule the World, que quer dizer todo mundo querendo dominar o mundo, que são sentimentos que os jovens têm. Chegam a certo momento, querem botar para fora toda a sua energia, querem gritar, querem conquistar o mundo. Então eu acho que a gente precisa ter um pouco de paciência também com a juventude. A gente sabe que ela também está sofrendo muito, porque muitos não conseguem ver seus pais, muitos não conseguem ver seus avós, muitos não conseguem ir para a escola, muitos não conseguem jogar o seu futebol, muitos não conseguem exercer a sua profissão. E muitos jovens, inclusive, estão contraindo também o coronavírus, talvez até pela baixa imunidade, pelo lado psicológico muito debilitado, digamos assim. Então, nesse momento, a gente precisa entender que esses jovens não podem ter essa carga enorme, como, por exemplo, o Thales Magno. E parabéns aos líderes do Vasco, aos jovens do Vasco que receberam dos mais velhos a oferenda, o que é extremamente inacreditável, de poder pagar o seu salário primeiro do que os salários dos mais velhos. Foi algo que o grupo do Vasco mostrou a sua grandeza acima de tudo, mostrou acima de tudo a união que esse grupo tem e o amor que eles têm uns pelos outros. São pessoas, como você viu no Bom Dia hoje, como Leandro Castan, como Felipe Bastos, que elogiaram demais e falaram demais do quão importante é essa relação. Castan falou muito de Thales Magno, como falou também Edmundo. Mas o que eu peço nessa opinião que eu estou dando hoje, nessa terça-feira, dia 12 de maio, é que a gente tenha um pouco de calma com os jovens, que a gente não cobre tanto deles, que a gente não diga, o Thales não foi vendido porque ele não está jogando nada. Gente, cabeça é muito complicada, é realmente muito complicada, que esses meninos tenham apoio psicológico, que esses meninos tenham condição de prosperar e, acima de tudo, esperança, porque o momento do mundo é muito complicado, algo que nunca ninguém viveu, e a gente precisa entender que eles são seres humanos, só que nesse caso, como jogadores de futebol, eles não precisam passar por dor, eles não precisam sangrar, eles precisam sim gritar para poder dominar o mundo. Um grande abraço, logo mais tem o AV News. Tchau, turma! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.